Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando mais um programa Escola da Fé. Uma alegria chegar até a sua casa. Bem-vindos vocês todos que estão aqui, lotando o nosso auditório aqui hoje, né? E hoje vamos fazer um programa especial, porque a gente vai... Estou falando sobre igreja, já tem várias aulas, né? Então, convidei Dom Henrique Soares da Costa, que está aqui conosco, bispo, né, de Palmares, no Recife, em Pernambuco, e que nós vamos conversar um pouco então sobre igreja, aprofundando, né, essas nossas aulas, esse nosso aprofundamento, ok? Mas antes vamos rezar, né? Porque sem mim nada podeis fazer, disse o Mestre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nessa noite, nesse programa, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero rapidamente dizer o nome das cidades de vocês. Pode levantar a mão quando eu chamar. E o nosso amigo Câmera Léo aqui vai mostrá-lo, ok? Belo Horizonte, Minas Gerais, está aí. Maceió, Alagoas, lá do outro lado, né? Mamanguape, é isso mesmo, Henrique? Na Paraíba. Mamanguape. Porto Seguro, na Bahia. Está ali, ó, Teixeira de Freitas, Bahia, Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, Itamaraju, Bahia, Rio de Janeiro, capital, Ariacica, Espírito Santo, Feira de Santana, na Bahia, São Paulo, capital, ali, Belo Horizonte, Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, bem-vindos, Ponte Nova, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Rondonópolis, Mato Grosso, Arcos, Minas Gerais, Passos, Minas Gerais, tem aqui alguém de Atlanta, nos Estados Unidos, né? Está ali, é a Carla, né? E alguém de Jacareí, São Paulo, ok? Temos aqui também um sacerdote conosco, o padre Gleidmar, de Campina Grande, na Paraíba. É uma alegria, estamos aqui com os amigos também. Sejam bem-vindos. Vamos então conversar com o Dom Henrique. Dom Henrique já esteve aqui várias vezes na Escola da Fé, dispensa apresentação, vocês já o conhecem bem, né? Eu quero só rapidamente mostrar dois livros que Dom Henrique publicou conosco aqui. Escatologia, sobre o fim do mundo, né? Aqui Dom Henrique explica tudo sobre a morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? Com autoridade de pastor da igreja, né? E a beleza desse livro, A Caminho da Terra Prometida, né? Que é um estudo sobre o Êxodo, aplicando, evidentemente, na nossa caminhada também hoje na vida. Dom Henrique, muito obrigado pela sua vinda. Quer dizer alguma coisa rapidamente sobre os livros? Sim, Diego, sobretudo sobre esse aqui, porque é uma explicação, é uma meditação, capítulo por capítulo do livro do Êxodo. Esse livro nasceu da pregação do retiro quaresmal que todo ano eu faço pelas redes sociais, pelo meu blog e pelo Facebook. Então, durante toda a quaresma, todos os dias eu coloco uma meditação. De modo que esse livro é para ser lido com o livro do Êxodo aberto e lido capítulo por capítulo do Êxodo, lendo esse livro,
não só compreende o texto, não só compreende as coisas da Sagrada Escritura, mas vai colocando na vida. Porque isso é que é importante, é fazer o povo de Deus tomar a palavra santa, a Sagrada Escritura, sem medo. Saber entender essa palavra, o que está lá, e depois saber colocar na vida. E este aqui é um pequeno curso, nasceu quando eu ensinava para os leigos, era padre lá em Maceió, na Igreja do Livramento. É um curso sobre o que a igreja crê, sobre a morte, o juízo, o céu, o inferno, o purgatório, a vinda de Cristo no final dos tempos. Então, explicado, né, de modo simples, mas de acordo com a fé da igreja, com a teologia católica. E o povo pergunta muito sobre isso. Então, beleza. Dom Henrique tem também um livro tipo desse Caminho da Terra Prometida, que é sobre o Deuteronômio. Tem o Deuteronômio, tem a Carta aos Gálatas, porque eu preguei esse ano no Facebook sobre a Carta aos Gálatas, né, e está pronto, né, um comentário. Beleza. E eu fico muito satisfeito que o Dom Henrique ofereceu exatamente para publicar conosco os seus livros, né? É uma confiança no nosso trabalho, na nossa editora, graças a Deus. Eu fico muito agradecido ao senhor por isso, essa confiança, né? Muito bem, Dom Henrique, então temos aqui, vamos conversar um pouco sobre a igreja, né? Já disse ao senhor que eu já tenho feito aqui várias aulas sobre a igreja, né? E eu queria então que o senhor aproveitar para fazer aí um aprofundamento hoje. Vamos começar, eu vou colocando algumas coisas, o senhor fique à vontade, a aula hoje é sua, né? Como Cristo se faz presente na igreja, mesmo com tantas crises e escândalos? Olha, às vezes a gente pensa assim, Cristo fundou a igreja e entende essa afirmação de um modo errado. Por exemplo, né, você pode fundar, professor, um clube de futebol, uma escola. Os fundadores fundam, fazem um estatuto, passa uma geração, eles morrem e aquela instituição continua, fundada por fulano de tal. Não é assim que Cristo fundou a igreja. Cristo não só fundou a igreja com a sua paixão, morte e ressurreição e o Pentecostes, mas Cristo funda a igreja. Precisa entender que a relação entre Cristo e a igreja é viva, é atual. Nos dias em que Cristo viveu neste mundo, ele colocou as bases da igreja. Chamou os 12, para deixar claro que a igreja ia nascer, como Israel nasceu dos 12 filhos de Jacó. A igreja nasceria do novo Jacó, que é Jesus. Ele é o verdadeiro Jacó. Qual era o apelido de Jacó? Israel. O verdadeiro Israel é Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão. E dos seus 12 filhos, dos seus 12 apóstolos, nasceria um novo Israel, que é a igreja. Então, veja, ele chamou os 12, ele ensinou a oração que os 12 deviam fazer, o Pai Nosso, ele deu instrução como deveria ser a vida da igreja, o perdão, a obediência, resolver entre eles as questões. Ele preparou tudo, deu na última ceia a Eucaristia. Depois que ele morreu e ressuscitou, derramou o Espírito Santo sobre esses apóstolos. E não só sobre os apóstolos, sobre os discípulos, não só sobre os 12. Tinha mais gente ali, então, né? Aí começa a igreja. A igreja foi pré-formada antes da Páscoa, mas só nasce, só colocou Pedro à frente dos 12, tudo isso antes da Páscoa. Quando ele é como se eu preparasse toda uma encanação e depois abrisse a torneira e a água passasse. Então, Cristo, nos dias da sua carne, colocou a encanação. Com o Pentecostes, abriu a torneira e jorrou a água do Espírito. Que Espírito Santo é este? É o Espírito de Cristo ressuscitado. Então, a igreja vive de Cristo. Primeiro dom da Por isso que no Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, aparece Jesus ressuscitado. Cabelos brancos como a neve, porque ele é eterno. Os olhos de fogo, cheios do Espírito Santo. Ele vê tudo, penetra tudo. O seu rosto era como o sol ao meio-dia. Ele está cheio da glória do Pai, que é o Espírito Santo. Uma túnica branca, porque é sacerdote. Um cinto de ouro, porque é rei. Da sua boca sai como uma espada de 2 gumes, porque ele tem a palavra que divide, que julga. Veja, a palavra é eficaz.
e ele tem numa mão 12 estrelas e caminha entre 12 candelabros. Quais são esses? O que significa esses candelabros? As igrejas, quer dizer, as dioceses, que no Apocalipse são 7, porque 7 quer dizer completude, 7 quer dizer tudo. Então, a igreja de Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Éfeso. Pois bem, Cristo caminha no meio dos candelabros, caminha no meio das igrejas. Então veja, Cristo está vivo, vivo na igreja de Lorena, na igreja de São Paulo, na igreja de Palmares, na igreja de Campina Grande, na igreja de Maceió, na igreja de Olinda e Recife, na igreja de Belo Horizonte, na igreja do Rio de Janeiro. Ele é aquele que, cheio do Espírito, caminha entre as igrejas e tem nas mãos os 7 anjos das 7 igrejas. Segundo alguns exegetas, e é bonito pensar assim, esses anjos são os bispos. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, ele manda carta a cada anjo desse, a cada bispo. Então, Cristo está vivo hoje na igreja. Hoje, ele não só fundou, ele dá o tempo todo o seu Espírito Santo à igreja. Por isso ele disse em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Ele é o tronco. E os ramos vivem da seiva desse tronco. Vive do Espírito Santo. Agora, como é que Cristo infunde o seu Espírito Santo na igreja? Ele infunde pelos sacramentos. Pentecostes abre a torneira. O verdadeiro Pentecostes são os sacramentos. Em cada sacramento a gente recebe o Espírito Santo. No batismo o Espírito vem como vida. Na crisma o Espírito vem como força. Na Eucaristia o Espírito transfigura o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, como amor que se imola. Por isso Jesus vai dizer, não é? Veja, a gente está lendo agora o discurso de Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemos, é o batismo. E depois, no fim da semana e na próxima, vamos escutar o discurso sobre o pão da vida, é a Eucaristia, porque ele, no batismo, na Eucaristia, ele dá o Espírito. Ele vai dizer a Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. E vai dizer no discurso sobre o pão da vida, é o Espírito que dá vida. Uma vez me perguntaram, como é que Cristo está na Eucaristia com unha, cabelo? Oh, que coisa mais tosca. Não. Veja, Jesus responderia, é o Espírito que dá vida. Eu estou ali ressuscitado. Como é Jesus ressuscitado? A Escritura não diz, ele está transfigurado. Qual é a imagem de Cristo ressuscitado na liturgia? É o Círio Pascal. Ele não pode ser representado. Ele não volta para essa vida, ele entra na vida divina. Olha o Apocalipse como diz. Seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, as suas pernas são de cobre em chamas, veja, é sólido. Então, Cristo, ele vem nos sacramentos da igreja. Na primeira carta de São João, o apóstolo diz, quem é o vencedor do mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele diz, este Jesus é o que veio pela água e pelo sangue. Ou seja, Jesus continua vindo hoje. Jesus está hoje na igreja, na água do batismo e no sangue da Eucaristia. E o Espírito dá testemunho. Sim, porque você recebe o Espírito no batismo, recebe o Espírito na Eucaristia, e esse Espírito lhe garante que Jesus está vivo. Esse Espírito garante que Jesus está na sua igreja. Leva a clamar papai. A nossa experiência de Cristo não é a experiência de um sociólogo, um historiador das religiões. Eles podem saber tudo de Cristo de fora. A gente sabe de dentro. A gente experimenta o Senhor. Cristo para a gente não está no passado. Cristo está presente. Ele me fala. Ele me faz chorar, ele me faz sorrir. Ele formata a minha vida. Ele é o que veio pela água e pelo Espírito. Pela água e pelo sangue, e o Espírito dá testemunho. E João diz, não somente pela água, não somente com o batismo, com a água e com o sangue. E se São Paulo escutasse, bateria a palma, porque ele diz, batizados num só Espírito, batismo, para formarmos um só corpo na Eucaristia. Isto é a igreja. Então, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, apesar das confusões da história, e vai ser sempre assim,
Cristo, a igreja é santa por causa de Cristo. Porque é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo. Não é por causa da gente. Se a igreja fosse santa por causa da gente, a igreja seria um ninho de cobra. A igreja é santa por causa de Cristo. Amou a igreja e se entregou por ela, para lavá-la na água do batismo, purificá-la e apresentá-la a si mesmo como esposa, toda bela, sem mancha nem ruga. Veja, Cristo rejuvenesce, Cristo coloca a igreja num spa. Em cada confissão que a gente faz, Ele perdoa os nossos pecados e Ele renova constantemente a sua igreja. Eu queria que o senhor colocasse mais uma reflexão em cima disso. Tem uma frase que eu acho belíssima do Evangelho de São Lucas, tudo é mesmo, mas algumas parece que se destacam. Ele fala assim, Lucas 12, 32, pequeno rebanho, foi do agrado, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. A igreja e o reino. Como é que é essa história? Porque alguns teólogos meio modernos aí, como dizia um padre amigo meu, mais moderno que teólogo, andam dizendo que o Cristo pregou o reino, mas o que ficou foi a igreja. Não é moderno, essa teoria é velha. Essa teoria foi de Loisy, depois requentada por Harnack. Não, isso já passou, isso fez sucesso nos anos 60, quando eu nasci, eu já tenho 56 anos. Não há nada disso. Veja, aí é que está. Mas a frase de São Lucas. Pois é, não temas pequeno rebanho. Primeiro, por que a igreja é um pequeno rebanho? Porque a igreja no mundo, veja, o mundo nunca será todo cristão. O mundo só será todo cristão quando o Cristo, nossa vida, aparecer. Aí sim, todo mundo vai vê-lo na glória. Até lá, o sonho de Cristo é que os cristãos estejam em todo o mundo. Não é que todo mundo seja cristão. Os cristãos serão o pouquinho de sal que dão sabor ao mundo todo. Os cristãos serão o ponto de luz que iluminará o mundo todo. Serão sempre um pequeno rebanho que deve servir ao mundo rezando por ele, anunciando o Cristo sem ser do mundo. Então, no mundo tereis tribulações. Tende coragem. Eu venci o mundo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Quando é que o reino começa para a gente? No batismo. Porque o reino está onde Cristo está. E quem torna Cristo presente é o Espírito Santo. Também no Evangelho de Lucas, no Pai Nosso, tem 2 modos de rezar o Pai Nosso em Lucas. Um modo que a gente conhece é venha o teu reino. Mas existe um outro modo, textos antigos de São Lucas, que tem esse outro modo, e vários padres da igreja comentaram desse outro modo. Onde tem venha o teu reino, tem venha o teu Espírito e nos purifique. Então, onde está o Espírito de Cristo, a gente tem os sentimentos de Cristo. E quais são os sentimentos de Cristo? Pai, seja feita a tua vontade em mim. Isso é o reino, é Deus reinando em mim. Então, o reino começa aqui, quando a gente ama o Cristo. O reino começa quando a gente tem os sentimentos de Cristo, vive no Espírito de Cristo e será pleno na glória. Agora, não entrará no reino, no fim dos tempos, quem não deixar aqui o reino entrar em si. Não, aqui não sou eu quem entra no reino, é o reino que entra em mim. Como o reino entra em mim? Quando eu deixo que a vontade... Como é que Cristo ensinou no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. E qual é o pedido seguinte? Seja feita a vossa vontade. Quando eu faço a vontade dele, ele está reinando em mim. Se eu faço a minha, ele não está reinando. Eu bloqueio o reino. O Vaticano II, na Lumen Gentium, acho que é lá número 5, fala que não é, a igreja é o germe do reino de Deus. Sim, como eu estou dizendo. Quer dizer que sem igreja não tem reino de Deus. A igreja está a serviço do reino de Deus. O reino, Jesus inaugura o reino de Deus no mundo. Com Jesus se cumpre o que Isaías dizia: como são belos sobre os montes os pés daquele que anuncia a Sião, o teu Deus reina. Veja, o que é que Jesus anuncia? O reino, que Deus reina, que Deus veio reinar. Veja, o profeta Isaías, na tradução da 70 no grego,
Diz, como são belos os que evangelizam Sião, os que dão uma boa nova a Sião. E qual é a boa nova? O teu Deus reina. Aí Jesus, no primeiro capítulo de Marcos, chega dizendo, cumpriu-se o tempo, vai se cumprir o que o profeta Isaías disse. O reino de Deus chegou para vós. Então Jesus traz o reinado de Deus. Esse reino começa com a sua santa presença entre nós, esse reino explode com o Pentecostes, porque o Jesus dá o Espírito dele, e o Espírito nos dá só uma coisa, os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, as atitudes de Cristo. E então a igreja é germe. Onde a igreja está, onde estão os cristãos, Deus deve reinar. Mas é sempre uma luta, porque somos ainda peregrinos. Não é? Como diz Santo Agostinho, a igreja caminha entre as consolações de Deus e as provações, as perseguições do mundo. Né? Mas quando chegarmos lá no final, quando Cristo, nossa vida, aparecer, esse reino estará consumado. Só na parousia. Só na parousia. O céu só no céu, não na terra. Só quando Cristo voltar. Pois é, mas a igreja é o germe, a igreja é o lugar do reino. O reino pode se manifestar fora da igreja? Pode, porque o vento sopra onde quer. Onde o homem se abrir para Deus, sinceramente, é por obra do Espírito de Cristo. Porque não há outro Espírito a não ser o Espírito de Cristo. Desde a ressurreição, o Espírito de Deus é Espírito de Cristo. Não há Espírito de Deus que não seja Espírito de Cristo. Então, o que o homem fizer de bom é obra do Espírito. Há sinais do reino. Mas o reino, na sua densidade, é na igreja que se manifesta. Os teólogos dizem, na eclesiologia, e o Dom Henrique é especialista exatamente em igrejas, eclesiologia. Os teólogos dizem que a igreja tem uma identidade, 4 marcas que dão a identidade dela. Una, Santa, Católica. As notas, não é? Como Única, se chama? Santa, Católica, Apostólica, para não ser confundida com outra coisa, né? Quer dar uma... Sim, os teólogos perguntavam, né, sobre tudo isso na Idade Moderna, no século XVI, né? Nota que significa o quê? O que faz a igreja conhecida. Nota de tornar em latim, né? Ser nota, ser notada, ser conhecida, ser identificada. Quais as notas que identificam a igreja? E eles colocavam essas 4, né? A igreja é una, ou seja, só existe uma igreja, e a unidade dela não é primeiro porque a gente está junto, não. É porque ela é o povo reunido, como dizia São Cipriano de Cartago, no século III, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é o templo do Espírito, ela não pode ser a não ser uma e única. Uma e única. Cristo não tem muitas igrejas. No Novo Testamento, a palavra igreja, ela é utilizada de 3 modos. Não é? Igrejas, com I minúsculo e no plural, são as dioceses. São as comunidades que se reúnem ao redor de um sucessor legítimo dos apóstolos e vive na fé católica e apostólica e celebra a Eucaristia. Vive o amor fraterno e testemunha e anuncia Jesus, com os dons e os carismas que o Espírito de Cristo suscita ali. Então, isso é igreja, com I minúsculo e no plural. São Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica. Depois, igreja é também a comunidade reunida para a Eucaristia. A comunidade, a igreja que se reúne para celebrar. Não é? A comunidade dos batizados. São Paulo diz que os da casa de Cloé, Cloé é essa cristã porque alguns da casa de Cloé me disseram que quando vos reunis, a divisão entre vós. Não é a família de Cloé, eram os cristãos que se reuniam na casa de Cloé para celebrar a Eucaristia. Veja, no primeiro século, na metade do primeiro século. Então, igreja é a comunidade, onde está a Eucaristia, está a igreja, porque está Cristo e está toda a graça. E depois igreja no sentido, a igreja universal, a igreja espalhada por toda a terra. Essa igreja é una e única. Mesmo quando os homens dividem, os cristãos se desunem, se dividem, a igreja continua tá certo? Porque o Espírito de Deus não permite essa divisão.
Agora, isso tem que ser expresso concretamente, né? Na comunhão com os legítimos pastores, os bispos legítimos, em comunhão com o sucessor de Pedro. Então, essa é a igreja una. Beleza. Dom Henrique, vamos fazer um intervalo rapidamente? Na volta eu coloco as outras 3 notas da igreja. Isso. Ok? Aguarda que é rapidíssimo nosso intervalo, não dá mais que 3 minutos. Espera aí, nós já voltaremos. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando aqui hoje com Dom Henrique Soares da Costa sobre a igreja, né? Eu quero, antes de continuar a conversa com ele, mostrar rapidamente esta ação, né? Palavras que curam, da Canção Nova, né? Vocês já sabem, a Canção Nova já tem divulgado isso, são 3 meses em que nós teremos 4 gravações, 4 palestras gravadas, que a pessoa que contribui com R$20, além da contribuição normal, vai ter acesso a essas gravações. Então, nesse mês de maio, uma do padre Marcelo Rossi, uma palestra minha, uma da Luzia Santiago e outra do Tiago, né, que é consagrado da Canção Nova, ok? Então, você recebe um boleto na sua casa. Se você faz essa contribuição de R$20 a mais, você tem acesso. Depois, quando terminar todo o programa, né, Palavras que Curam, que vai terminar no mês de junho, então você recebe um DVD com todas as 12 palestras, né, das pessoas que vão se sucedendo aí a cada mês, ok? Porque a Canção Nova depende disso para viver, né? Ela evangeliza e da evangelização também ela tira o sustento. E todo mundo sabe que a Canção Nova tem uma luta muito grande, né, para pagar todas as suas dívidas, né, que passam aí de 20 milhões por mês, não é fácil, né? Muito bem, antes de voltar aqui com o Dom Henrique, eu quero só mostrar esse livro, A Minha Igreja. Esse livro é um livro que eu escrevi baseado no quê? Catecismo da Igreja, um documento belíssimo do Papa João Paulo II, que fez uma série de catequeses sobre a Igreja, né? Então, aquilo que a Igreja nos ensina sobre ela mesma, tá? Quem quiser aprofundar nisso. Dom Henrique, o senhor estava falando daqueles 4 pontos que são notas marcantes da Igreja. Igreja una, santa, católica e apostólica. Isso são dogmas, né? São credos, né? Exato. Então, ela é una, essa unidade nasce do próprio Cristo, que dá o Espírito, né? O Espírito que conserva a Igreja unida, e essa unidade se manifesta sobretudo na Eucaristia. Todas as igrejas, no sentido que eu falei, do mundo, celebrando a Eucaristia, em Cristo vamos nos tornando um só corpo. E isso deve se manifestar concretamente na comunhão entre nós, na comunhão com os bispos, tá certo? Os bispos, a comunhão entre si e com o sucessor de Pedro. Depois a igreja é santa, santa porque Cristo a santifica. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, a vivifica o tempo todo com o seu Espírito Santo. Então, ainda que, veja, a igreja não é santa e pecadora, isso aqui seria um erro dizer isso, não é de modo algum santa e pecadora. A igreja é essencialmente santa. Agora, enquanto caminha nesse mundo, formada de pecadores, ela né? tem no seu meio os cristãos que são santos, mas que experimentam ainda as marcas dos pecados por fraqueza. Atenção, porque uma coisa é o pecado, aquele pecado pela debilidade humana. Outra coisa é o pecado como malandragem mesmo, fechamento para Deus. Tem 2 tipos de pecado, o pecado por malícia e o pecado por fraqueza. Aqueles que vivem no pecado de modo contumaz não são membros da igreja. Ainda que externamente possa ser bispo, cardeal, monge, mas se vive numa situação de contumácia no pecado, Santo Agostinho diz isso, São Tomás diz isso, estão apartados da igreja. São membros externos, mas não internamente. É diferente daquele que na sua fraqueza experimenta, está lá em Romanos 7, a luta que é até o fim da vida, aquilo lá que São Paulo fala no final do capítulo 7 da carta aos Romanos, ao contrário do que alguns pensam, não é do homem antes de ser cristão, é do cristão, é uma luta. Não faço o bem que quero, faço o bem, mas ele está lutando. Agora, quando diz assim, a vida é minha, eu faço como eu quero, já não é mais, não. Ainda que vá à missa, que diga que é católico, não é mais membro da igreja. Está num estado de pecado grave, que a gente chama de pecado que conduz à morte, pecado mortal. Então, veja,
né? Mas a igreja em si, ela é santa, apesar das nossas debilidades, né? E depois a igreja é uma santa católica. Católica não é porque está em todo lugar, não é por isso que a igreja é católica. Ela já é católica no dia de Pentecostes. A palavra católico vem do grego, katolu, katolon. É aquela que é a igreja que tem a totalidade daquilo que Cristo sonhou para ela. Ela tem o evangelho, ela tem a caridade, ela tem todos os dons, ela tem os 7 sacramentos, ela tem a sucessão apostólica, ela tem o ministério petrino, ela tem aqueles que dão a vida por Cristo, o martírio, ela tem o anúncio do evangelho. Então ela é a igreja segundo o todo, diferente das seitas que pegam pedaços. Um briga por causa de sábado, outro briga por causa de imagem, outro briga por causa de dieta alimentar, outro briga por causa de transfusão de sangue. Cada um pega o seu cavalo de batalha. São seitas. A igreja de Cristo é segundo todo, é católica. É segundo, a mesma raiz de holu vem holístico, o que é o todo. Ela não pega pedaços. É aquilo que diz a Unitatis Redintegratus, lá no número 3 do Vaticano. A igreja tem a totalidade dos meios da salvação. Sim, perfeitamente. Por isso ela é católica. Ela é católica, começa ali no cenáculo. Não é porque está em todo mundo. Se fosse isso, ela só seria católica a partir do século XVI, com a expansão marítima europeia. Depois, uma santa católica, ela é apostólica. Ela é apostólica no passado, no presente e no futuro. No passado, porque sua raiz, suas 12 colunas, seus 12 alicerces, são os 12 apóstolos do Cordeiro. No presente, porque sustentada pelo Espírito Santo, ela conserva a sucessão apostólica dos bispos. E no futuro, porque até o fim o Senhor é fiel, até o dia de Cristo, nós cremos que não faltarão aqueles que legitimamente nessa sucessão vão pastorear a igreja. E essa sucessão não é só externa, porque eu fui ordenado por bispos, que foram ordenados por outros que vêm dos apóstolos, mas internas, porque o Espírito continua de dentro, nos impulsionando e nos sustentando, mesmo na mutação dos tempos, das situações, dos lugares, a gente tem a certeza que o Cristo, que caminha entre os 7 candelabros, não deixará de dar o seu Espírito e de conservar a igreja na sua apostolicidade. Dom Henrique, o Papa Bento XVI se preocupava muito com uma coisa que ele chamava de ditadura do relativismo. E ele fala que isso atingiu a igreja de certa forma. João Paulo II também fala na encíclica dele, Veritatis Splendor, né? João Paulo fala que isso entrou até nos seminários. Como é que é isso? Como é que... Não, isso vem de uma... É meio complicado. Vem de uma filosofia, de alguns preconceitos, pressupostos filosóficos, que também entraram na teologia, de que Deus, na verdade, não age no mundo. É como se Deus estivesse vendo tudo lá de cima, mas Deus não age por aqui. Teria o deísmo. Então, e por aqui fica mesmo as leis da natureza, o homem entregue meio a si próprio, né? E daí, isso faz com que pareça que os milagres da Bíblia, os mandamentos, tudo isso não tenha sido bem assim, bem histórico. Então fica um pouco, não, o importante é a minha decisão com Cristo, o importante é eu ser generoso com Ele, eu dizer sim a Ele, e dizendo sim a Ele, dizer sim aos irmãos. Ora, se Deus não age diretamente no mundo, se Deus não deu realmente preceitos claros, se o Senhor Jesus, né, através dos apóstolos e da ação contínua na igreja, não tem uma palavra clara a qual nós devemos obediência, a obediência da fé, então fica tudo mais ou menos, faça você mesmo, Deus é bonzinho, Ele olha o coração, e isso é uma ilusão muito grande, porque Cristo é claro, convertei-vos, a porta é estreita, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então isso, a ditadura do relativismo na igreja, o senhor me perguntou, mas isso vem de onde? De uma mentalidade do mundo, que desde o século XIV, XV, do Renascimento, né, que começa por ali, o homem se julga o dono da bola e o dono da vida, né?
Não, mas na verdade isso começa no capítulo 3 do Gênesis, quando a serpente engana o homem e diz, não, sereis como deuses. Não, a vida é de vocês, vão ser felizes, façam como vocês quiserem e vocês vão viver aí adoidado. E o homem termina vendo que está nu e quebrando a cara. Então, esse relativismo é quando eu perco de vista que Deus está presente no mundo, que Deus age no mundo, que Deus, na sua santa palavra, deu preceitos, mandamentos, que o Espírito de Cristo age na igreja, e aquilo que a igreja ensina em matéria de fé e de doutrina moral, deve ser acolhido na obediência da fé por todos os seus filhos. Não dá para eu escolher. Não, isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego. Não, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade. Não, isso é heresia. O que quer dizer heresia? Quer dizer escolha. Heresia quer dizer escolha. Não, eu escolho o que me convém, faço a minha religião própria, coloco na minha mochila, e o que não me interessa eu deixo de lado. Isso é heresia. Isso é o relativismo. É o diferente da totalidade, do catolon, do todo. É a heresia. Me leva ao relativismo. Dom Henrique, outra coisa, nesse livro do senhor aqui, Escatologia, o senhor fala bastante disso, né? Sobre o fim do mundo. A gente sabe que a meta de todo o trabalho da igreja é o reino de Deus. Sim. Venha a nós o vosso reino. Nós pedimos isso todo dia, muitas vezes. Quando é que esse reino vai chegar? Ele já veio com Jesus, já começou, já está entre nós. Mas quando é que vai ser a plenitude desse reino? A plenitude só Ele sabe. Não tem cálculo. Bom, na verdade vai chegar logo. Como é que termina a Escritura? Termina de um jeito lindo. Está lá na Basílica, a coisa mais linda do mundo. Eu estava hoje olhando lá, eu gosto de olhar isso. O Espírito e a esposa dizem, vem. Senhor Jesus. Vem. O Espírito de Cristo faz a igreja desejar, ter saudade. Vem, Senhor, vem. Desde a ressurreição que a igreja está assim, encantada com Jesus. Encantada. Os nossos primeiros irmãos viram o Senhor. Durante um tempo, que a Escritura chama 40 dias, o Senhor se revelou aos 12, não só aos 12. São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 15, que ele uma vez apareceu de uma vez só a mais de 500 irmãos, homem, mulher, criança, veja. E desde lá que a igreja fica, vem Senhor, vem. E ele diz, eu venho em breve. Pronto, há 2000 anos que ele diz que vem em breve, e vem mesmo. Mas o tempo dele não é o nosso, professor. Jesus deu uma ordem muito curta para a igreja, no modo de falar, e muito difícil de cumprir. Ide, pelo mundo inteiro. Esse ide é que movimentou a igreja, fez a igreja sair da Europa, vir para a América, ir para a Ásia. Sair da Terra Santa. Sim. Para a Europa, porque às vezes a gente pensa Sim. que a igreja é europeia. A Sim. igreja, mas da Europa veio para a América. A igreja nasceu na Ásia, Sim. nasceu em Jerusalém. Sim, mas depois foi para a Europa certo. e da Europa veio já para foi cá, uma saída. né? E foi para o mato, né? Eu estava lendo esses dias, até escrevi um livro sobre São José de Anchieta. Que coisa impressionante. O homem atravessava matas para batizar um índiozinho para não morrer sem batismo, né? Esse ide que Jesus colocou, hoje ele está de pé ainda? Estará sempre, sempre. A igreja ou é missionária ou não, é nosso Mas não há um dever. certo arrefecimento nesse ide? Por causa do relativismo. Porque às vezes se pensa que o homem pode se salvar sem Cristo. E Cristo, todo homem tem o direito. Não é direito adquirido, é direito por graça de Deus, de escutar o Evangelho, de saber que é amado, que Deus o amou tanto que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos privar ninguém disso. Agora, evangelizar não é impor. Evangelizar não é dizer ou você se converte ou está no inferno. Não. Mas levar o Cristo, anunciar, é dever da igreja. Isso nosso Senhor determinou e até o fim dos tempos a igreja. Interessante que a Eucaristia termina o padre dizendo, ou diácono, ide em paz, ide. Esse ide não é vá para casa, vá para o mundo anunciar o que você viu, que Ele está vivo, que falou conosco, que partiu o pão conosco e que nos alimentou. Muito bem. Esse ide, professor, os pais em casa educando os filhos. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor professores na escola, ou no ambiente onde você Alguém estiver. perguntou isso daqui, qual é o papel do leigo
na igreja hoje? Ser sal e luz. O leigo, primeiro vamos entender essa palavra leigo, né? Que é uma palavra que teve uma sorte, um destino muito infeliz. Porque hoje, quando a gente quer dizer que não entende de uma coisa, eu sou leigo nisso. Né? É uma miséria. Ignorante. Né? É uma miséria, que o sentido é o contrário. A palavra laikos em grego quer dizer o que está dentro do povo de Deus. Em grego, laikos quer dizer isso, o que está dentro do povo de Deus. Ela é formada de duas palavras, laos. Laos, na Bíblia grega, é o povo de Israel. É o povo de Deus. E ikos, que quer dizer que pertence a. Então, laos mais ikos, laikos em grego, laicos em latim, leigo em português. Então, o que é o leigo? É o que está dentro, é o que está por dentro, não é o que está por fora. Então, primeiro de tudo isso, esse povo, a grande dignidade nossa não é ser bispo, não é ser padre, não é ser papa. A grande dignidade é ser cristão. A miséria é que se comemora o dia da minha ordenação de padre, o dia da minha ordenação de bispo, o dia do seu casamento, mas ninguém se lembra do dia do seu batismo. Esse é o grande dia. O grande dia em que eu passei das trevas para a sua luz incomparável. Quando eu deixei de ser não povo para ser povo de Deus. Quando eu deixei de ser filho da ira para ser filho de Deus. Veja, quando eu nasci do útero da mãe católica, da água, instrumento do Espírito. Então, todo o povo de Deus é um povo santo, é um povo consagrado, raça escolhida, sacerdócio santo. Em Cristo somos um povo de sacerdotes, temos o dever de louvar, adorar a Deus pelo mundo inteiro, interceder pelo mundo inteiro. E temos diante do mundo o dever de testemunhar o amor de Deus em Jesus Cristo. Então, onde estiver, então o leigo, celebrando a Eucaristia, ouvindo a palavra, alimentando-se cada vez mais do Senhor, ele tem o dever de ir. E onde estiver, veja, ele edifica a igreja, ele celebra a Eucaristia, sob a presidência do bispo e dos sacerdotes, dos presbíteros, e testemunha, vive isso e leva ao mundo. Sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão do leigo. Sair, onde estiver. É próprio do leigo, onde estiver no mundo, levar o bom odor de Cristo. E o bom odor de Cristo é o Espírito Santo. É ele o perfume que agrada. Dom Henrique, o senhor como bispo, né? Porque o bispo a gente sabe que ele é responsável pela diocese dele, mas o Concílio Vaticano II diz que todo bispo é responsável pela igreja como um todo, né? É São Paulo que trazia a solicitude por todas as igrejas. Isso. Quais são os principais problemas que o senhor vê hoje na igreja e na igreja do Brasil? Assim, que dificulta mais a caminhada, a evangelização? O grande problema é esse, não é? É num mundo que está descristianizado, reanunciar Jesus. Esse é um grande desafio. E reanunciar sem a pretensão de pensar que a sociedade todinha é cristã. Não é. A sociedade todinha não é cristã, não é católica, a gente tem que baixar a bola. E a gente tem que enquanto a gente quiser uma igreja de multidão, a gente vai baixar, vai fazer queimão da qualidade da verdade do Evangelho. Não. O Evangelho deve ser pregado a todos. Deve ser pregado com bom humor, com benignidade. Não é de cara feia colocando o povo do inferno. Veja, não é evangelho dizer, ou se converte ou vai para o inferno. Isso não é evangelho. Isso não é boa notícia que eu vou para o inferno. Isso é um anti-evangelho. Não, o evangelho é mostrar a beleza de Cristo, mas falar de Cristo, professor. Às vezes a gente tem errado, pisado na bola, porque a gente quer pregar para o mundo obrigações sociais ou pessoais antes de falar de Cristo. Como é que eu posso exigir que um moço seja casto e tenha um namoro casto, se ele não tem uma experiência de Cristo? Como é que eu posso exigir que um casamento seja indissolúvel para aquele casal, se aquele casal não fez uma experiência de Cristo? Porque está no direito canônico? E quem liga para direito canônico? Então, o que me segura na vida, o que faz com que eu seja fiel, é o amor a Cristo.
Então, o grande desafio é renunciar a nosso Senhor. É entender que o evangelho não pode ser suposto, tem que ser proposto. Eu acho que a igreja ainda supõe muito que o pessoal está evangelizado. Teoricamente não, mas na prática a gente fica supondo. Entende? É tão interessante quando a gente diz assim, buscar os católicos que estão longe. Não são católicos. Coitados, só tem o nome, foram batizados, mais nada. Nada, é reevangelizar mesmo. Pior do que do zero, porque do zero a pessoa está zeradinha. E agora não é do zero, a pessoa pensa que sabe, tem um bocado de preconceito com a igreja e não sabe nada. Então é desfazer o preconceito, é recuperar tudo. Dom Henrique, a gente tem aí uns 5 minutos de programa. Eu queria deixar o senhor à vontade para o senhor abordar alguma coisa que o senhor acha mais importante nessas coisas todas que eu coloquei, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para colocar mais alguma coisa. Coloco a coisa mais Que o importante. senhor queira colocar. A coisa mais importante é que há 2000 anos atrás, isso é importante, um de nós, Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, que chorou, sorriu, sentiu a solidão, teve medo da morte. Um de nós, Jesus de Nazaré, que se dizia o Messias de Israel, morreu de morte violenta, vergonhosa, e venceu a morte. Essa é a coisa. 2 dias depois, ele apareceu glorioso, fez daqueles 12 covardes, 12 corajosos, fez daqueles primeiros cristãos toscos, homens e mulheres cheios de convicção. O que tem de importante mesmo é isso, a morte foi destruída, a morte foi vencida, e por isso a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso medo, a nossa solidão e a nossa morte, tudo isso tem um novo sentido. Cristo ressuscitou, está vivo, e nós podemos escutá-lo vivo e sentir o nosso coração arder na sua palavra, e nós podemos comungar com ele na Eucaristia, e nós podemos encontrá-lo, mas senti-lo quando a gente está junto no amor do seu Espírito Santo. Isso muda tudo, professor. Quando a gente experimenta isso, a gente é embriagado de uma santa loucura. Os santos, nenhum tem juízo. Todo santo tem uma boa percentagem de doidice. É a doidice da embriaguez do Espírito Santo. É a embriaguez sem vinho. São Paulo diz, embriagai-vos não com vinho, mas com o Espírito de Deus. Porque sabem disso. Tudo muda, professor. Aí nem a morte, nem a vida, tudo muda. Porque a gente sabe que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Sinceramente, professor, nada é mais importante do que isso. Por isso que eu estou nesse ramo, que o senhor está nesse, e que a gente sabe Agora, que... pode fazer uma pergunta difícil? Diga. Por que ela apareceu primeiro para uma mulher e não para um homem? Aí está no segredo do coração de Deus. Aí deixou nós de lado. Que dá a sua graça a quem quer e faz como quer. Mas nosso Senhor que a Madalena tinha que nós não temos? Uma coisa de certeza tem aí, não é? Nosso Senhor quebra as nossas expectativas, escolheu pastores. Pastor, pela lei judaica, não podia ser testemunha, os rabinos não aceitavam, porque pastor é feito pescador, contava muita história de Trancoso. Então não adiantava ver. E Jesus escolhe os pastores, o Senhor escolhe os pastores para receber o anúncio, né? Mulher não valia como testemunha. E o Senhor escolhe as mulheres, a começar pela Madalena, para ser apóstola dos apóstolos, como dizia São Gregório Magno. Será que é porque ela foi a que mais amou Jesus? Sim. É uma questão de amor também. Não é? É uma questão de amor. A gente sente que essa mulher ama, a gente vê como ela está ao pé da cruz e como ela teima em ficar junto ao túmulo, teima em não sair, de tão amorosa, de tão saudosa, de tão apaixonada. Não é? É também uma questão de amor, é uma questão de amor. Beleza. Dom Henrique, e agora vamos colocar uma última pergunta que ainda tem aqui, né? Como amar a igreja quando nos decepcionamos com as pessoas da igreja? Porque a gente ama a igreja. Nunca amem a igreja por causa da igreja. Eu não amo a igreja por causa da igreja. Se eu amasse a igreja por causa da igreja, já tinha deixado.
Eu amo a igreja por causa de Cristo. Porque ela é de Cristo, porque Cristo fundou a igreja, porque Cristo está presente nela. Quem sou eu? Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Cristo disse que estaria para sempre com ela. Se Cristo no Apocalipse a mostra como a coisa mais linda do mundo, a Jerusalém que desce do céu, toda vestida, toda ornada como uma esposa para o seu esposo, como eu não vou amá-la? Se essa igreja com a gente, comigo, com o Senhor, veja, com esse pessoal aqui tão cheio de falha, se essa igreja me deu Jesus, me deu o batismo, se eu nasci do útero dela, se eu nasci para o colo dela, se a maior alegria que eu tenho de ser cristão e ser ministro de Cristo eu recebi dela, se ela me dá a Eucaristia, como não amá-la? Ela me dá Jesus, e Jesus é tudo que eu tenho na vida. Sem Ele, o que é que eu vou fazer da vida? E o que é que eu vou fazer da morte? Então... E é na igreja que a gente vai viver a vida eterna, né? Porque a igreja, afinal de contas, é o corpo. A igreja começa aqui Místico e corpo será de plena no Cristo, céu. Né? A igreja, o Senhor perguntou, aqui a igreja é semente do reino. Lá, reino e igreja serão uma coisa só. Se identifica numa coisa só. Dom Henrique, muito obrigado pela sua vinda, sua participação. Tirei o homem lá de Aparecido, do meio dos bispos, para trazer ele aqui para vocês. Uma vez por ano, uma vez por ano. Eu quero convidar aqui o padre Gleidmar para chegar aqui, né, conosco. Paraibano, né, de Campina Grande. O padre está sem microfone, mas o senhor fala bem pertinho aqui do meu lapela. Qual é a sua diocese? Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande. Aqui, ó. Ótimo. Dá aqui o microfone para o padre. Pode falar. Campina Grande. Isso, Campina Grande, na Paraíba. Agora eu sou rio-grandense também, do norte, viu? Ah, é? É. Eu sou de São Miguel, uma terrinha distante, mas lá o povo de Deus tem muita fé, viu? É Potiguar. Potiguar. Comedor de camarão, viu? Não é de papagirimu, não. Não. Já é padre há quantos anos? Eu tenho 7 anos de sacerdócio. Não está arrependido? Não. Tem. A gente vê o povo assim, eles nos dão uns espinhos e a gente também dá os nossos. Mas no final tem muito amor. Então, né? eu sou um padre feliz. Amém. Sonho alto, mas o alto não é psicopado, não. É fazer bem ao povo, viu? Né? Então, eu fico tão feliz e que alegria. Você veio com uma comitiva aqui? Como é que é? É um grupo muito bom lá de Campina Grande. 42 Quem é de Campina pessoas. Grande aqui? Nosso povo pequenino está ali, ó. Tá ali. 2 na torcida e tem alguns olhando, mas a maioria já está descansando, que hoje o dia foi intenso. O povo rezou muito. Beleza. Então, eu queria que o senhor encerrasse o programa dando a bênção para esse povo, junto com o padre também. Quem sou eu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Pela intercessão da Virgem Maria Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a vocês, Dom Henrique, o padre Gleidmar. Obrigado a vocês que vieram participar aqui, né? E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Quinta-feira nós vamos entrevistar um cardeal que é do Paquistão e que vem aqui contar umas experiências de tantas perseguições lá, etc. Tal, né? Naquela região da Índia, Paquistão, são 2% de católicos só e perseguidos. Então deve ser uma experiência boa que a gente vai ter na próxima quinta-feira que vem. Muito obrigado, vamos com Deus, até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.